Língua Portuguesa. Redação. Livro B. Lição 8, Aula 2. Olá, pessoal! Então, prestaram atenção no caminho para a escola? Fecharam os olhos e imaginaram o que iriam ver logo adiante? Havia muita coisa que vocês nunca tinham observado, não é mesmo? Correção do dever de casa. O nosso tema hoje é escola. Palavras que têm a ver com a escola. E a nossa tarefa de casa nos pediu para planejar um dicionário. Mas não era um dicionário qualquer. Era para ser um dicionário divertido. Na aula passada, nós analisamos o dicionário divertido da Turma da Mônica, não foi? Nós analisamos cada verbete, um por um. Analisamos o tipo de definição dada. Vimos que os tipos mais comuns são as definições que dizem o que é, como é, de que é feito, para que serve, o que faz, como funciona. E também analisamos as definições para entender o que as tornava mais divertidas. Nós resumimos nossas observações num quadro. Vocês lembram? Vamos ver o nosso quadro. O que torna os textos divertidos? Diz o contrário. Repete a mesma palavra. Uso de imagens vívidas. Ironia. Crianças que ficam guardando restos de tudo. Repetição com exagero. Uso da linguagem formal junto com o informal para chamar atenção. Linguagem informal, infantil, sujeirinha. Linguagem informal, uso de diminutivos para chamar a atenção das crianças. E agora é a nossa vez. Nosso desafio é definir 8 palavras que estavam no exercício 4 e escrever isso de forma interessante. E você? Você fez o dever direitinho? Escolheu as 8 palavras? Definiu cada uma? Escreveu de forma a ficar interessante? Eu quero ver. Vamos começar com a palavra borracha. O que nós temos sobre ela? Eu recebi aqui alguns deveres, mas nós vamos examinar primeiro o que vocês fizeram. E se for o caso, a gente dá uma olhada neles também. Vamos começar pela definição de borracha. Vamos lembrar primeiro do nosso objetivo. Vocês lembram? Fazer um dicionário interessante, divertido. Borracha é um objeto que pode ter diferentes formas, cores e consistência. Pode ser dura ou macia. Tem borracha que é molenga. A principal função da borracha é apagar as coisas erradas que nós escrevemos. Mas você não imagina quantos outros usos ela pode ter. Ela pode servir até para desemperrar o zíper. Eu gostei dessa, meninos. Desemperrar o zíper? Eu nunca havia pensado nisso. Mas funciona, professora. Eu ia colocar outro uso também, mas ia ficar muito grande. E qual seria esse uso, Alfa? Para proteger o celular. Alfa, essa invenção é genial! Onde você aprendeu isso? Na internet, por aí. Mas eu já vi gente que fez isso. É gente que vive quebrando o celular. Mas vamos examinar essa definição. Objeto que pode ter diferentes formas, cores e consistência. Você sabe o que é consistência? Consistência é a espessura, é a grossura. Agora vamos ver. Pode ser dura ou macia. Tem borracha que é molenga.
É verdade, tem borracha que parece geleca, dá até nojo. A principal função da borracha é apagar as coisas erradas que nós escrevemos. A principal função da borracha é apagar as coisas erradas que escrevemos. A borracha serve para isso também, mas não é só para apagar as coisas erradas. Ela pode servir para colocar uma palavra melhor, escrever uma ideia melhor, escrever de forma diferente. Vamos examinar agora o que é interessante, o que é engraçado. Vamos observar essas 3 palavras em vermelho. Molenga é uma palavra informal. Chama atenção. Você não imagina. Também é outra expressão que não combina com o texto, mas nesse caso aqui está correto, pois o texto é mesmo para ser diferente. Essa ideia de desemperrar o zíper é ótima. E você sabe como funciona? Por que será que a borracha desemperra o zíper? Ah, entendi! Quando você esfrega, cria uma gordurinha e aí o zíper desliza direitinho. Genial! Gostei, meninos! Caderno é o livro que nasce sem nada escrito nele, mas durante o ano ele vai ficando cheio de palavras, frases e desenhos. É usado no lugar da cabeça para lembrar as coisas que não cabem nela ou que ainda não entraram nela. O que vocês acharam dessa definição? Caderno é um livro? Não deixa de ser, não é mesmo? Primeiro, ele é um livro em branco e lá no final do ano ele é um livro todo cheio. Vá lá! Ele não é bem um livro, não é? Mas para o nosso objetivo aqui, essa definição vale. O que é interessante nessa definição é a palavra nasce. Vamos ver? O caderno nasce sem nada escrito nele. Essa é uma ideia bem interessante. Uma frase interessante mesmo, que chama atenção. E é legal se todo aluno pensar que durante o ano ele está, na verdade, escrevendo um livro. Eu nunca havia pensado nisso. Vocês estão me dando boas ideias, meninos. Mas o engraçado mesmo é essa frase aqui. Vamos reler. Caderno é o livro que nasce sem nada escrito nele, mas durante o ano ele vai ficando cheio de palavras, frases e desenhos. É usado no lugar da cabeça, para lembrar as coisas que não cabem nela, ou que ainda não entraram nela. É usado no lugar da cabeça, para lembrar as coisas que não cabem nela, ou que ainda não entraram nela. Interessante essa ideia, não é? Se está na cabeça, não precisa estar no caderno. Se ainda não está aqui na cabeça, fica no caderno, para a gente ler, estudar, lembrar. E que tal? Gostou dessa definição? Achou engraçada? Ela é muito original, muito bem pensada. O caderno é mesmo um bom companheiro, não é? Tem muita gente que tem uma relação afetiva com o caderno. Às vezes é com um caderno em particular. E tem um caderno que se chama diário. Tem muita gente que escreve um diário, que até conversa com o diário, conta para o diário e escreve as coisas do dia a dia. Vocês já leram trechos de diário no primeiro ano? Já leram, não é? E no segundo ano também. Este ano, com certeza, vão ler outros diários. Vocês vão se lembrar muito dessa nossa aula de hoje. Vamos ver mais uma definição. O trabalho de vocês está ficando muito bom. Opa! Mais um objeto escolar. Mochila. Vamos ver o que tem dentro dessa mochila. Pode ter de tudo, não é mesmo? Será que nós vamos ler uma definição engraçada? Original? Vamos ver. Mochila é o maior depósito de objetos perdidos do mundo.
Ela é feita de esconderijos secretos. Tudo que a gente pergunta para a mãe da gente onde está, acaba achando na mochila. Também é conhecida como buraco negro. Aqui tem muita coisa. Vocês perceberam a brincadeira? A ideia dos esconderijos secretos, buracos negros? Mas vamos por partes, vamos lá. Mochila é o maior depósito de objetos perdidos do mundo. É uma frase cheia de ironia, não é mesmo? Maior do mundo. É um pouco exagerado, mas nós entendemos a ideia. Você entendeu? A mochila está sempre cheia de coisas que a gente acha que perdeu. Isso já aconteceu com você? O tempo todo? Essa é a ideia. Então vamos ver a outra frase. Vocês se lembram? Isso mesmo. Ela é feita de esconderijos secretos. Por que ele fala em esconderijos secretos? As nossas coisas ficam perdidas. A mochila é como se fosse um labirinto, um esconderijo secreto. A gente coloca as coisas lá e esquece. E quando procura, não acha. Vamos ler mais. Tudo que a gente pergunta para a mãe da gente onde está, acaba achando na mochila. Eu vou ler de maneira diferente para vocês perceberem a ironia. Tudo que a gente pergunta para a mãe da gente onde está, acaba achando na mochila. Mãe, onde está meu lápis? Mãe, meu livro sumiu. Mãe, aposto que o Lulu roubou meu caderno de novo. E você? Você já ouviu esse lenga-lenga? Pois é disso mesmo que se trata aqui. Vocês não procuram direito, não é? E vão logo pedir socorro. Mãe, cadê isso? Mãe, cadê aquilo? E quando vão ver, encontram na mochila. Também é conhecida como buraco negro. A mochila é como um buraco negro. Como você conhece essa expressão? Você sabe o que essa expressão significa? Vou explicar. O buraco negro é um fenômeno da natureza. Os físicos estudam há muitos anos esse fenômeno e ele é muito impressionante. Eu acho que vocês todos já ouviram falar da lei da gravidade, não é? Se eu deixo esse meu livro no ar, ele cai. Ele é atraído pelas forças do centro da Terra. A lei da gravidade explica esse fenômeno. Não apenas explica, ela pode dizer exatamente quanto tempo vai levar para o livro cair. E ela pode fazer esses cálculos para qualquer objeto. O buraco negro é um fenômeno parecido. Só que o que ele atrai não é o centro da Terra. É uma região inteira do espaço. E ele atrai tudo que passa por ali, a milhões de quilômetros. Passou no raio, pronto, vai para o buraco negro. Nada escapa. Nem objetos feitos de matéria. E nem a radiação, como a luz. Até a luz é atraída pelo buraco negro. Eu acho que a expressão foi muito bem usada na frase. A mochila é como um buraco negro. Caiu lá dentro, ninguém vai encontrar. Nunca mais. Quantas definições já vimos hoje? Borracha, caderno, mochila. 1, 2, 3. Borracha é um objeto que pode ter diferentes formas, cores e consistência. Pode ser dura ou macia. Tem borracha que é molenga. A principal função da borracha é apagar as coisas erradas que nós escrevemos. Mas você não imagina quantos outros usos ela pode ter. Ela pode servir até para desemperrar o zíper. Caderno. É o livro que nasce sem nada escrito nele. Mas durante o ano ele vai ficando cheio de palavras, frases e desenhos. É usado no lugar da cabeça, para lembrar as coisas que não cabem nela ou que ainda não entraram nela. Mochila
Mochila é o maior depósito de objetos perdidos do mundo. Ela é feita de esconderijos secretos. Tudo que a gente pergunta para a mãe da gente onde está, acaba achando na mochila. Também é conhecida como buraco negro. E vocês repararam que só falamos em objetos? Será que na escola só tem objetos escolares? Eu vou pegar outro exercício que me chegou aqui. É da Zuleide. Opa! Mudou de assunto. Aluno. Ela vai dar a definição de aluno. Será que ela também tem um bom senso de humor? Vamos ver como ela define aluno? Aluno é a palavra que a gente usa para chamar a pessoa que todo dia sai de casa para a escola, aprende um montão de coisas, toma lanche, brinca com os amigos e ainda traz deveres para fazer em casa antes de brincar. O professor só existe porque existe aluno. Nossa, mas que frase grande! Eu quase perdi o fôlego. Mas ela é engraçada, não é? E ainda tem uma frase entre parênteses. E tem a ver comigo. Vamos ler de novo? Devagar. Eu vou respirar fundo para ler bem devagarinho. Aluno é a palavra que a gente usa para chamar a pessoa que todo dia sai de casa para a escola, aprende um montão de coisas, toma lanche, brinca com os amigos e ainda traz deveres para fazer em casa antes de brincar. O professor só existe porque existe aluno. Muita coisa, não é mesmo? Sai de casa todo dia para a escola. Aprende um montão de coisas. Parece até que ele é amiga do Beto. Toma lanche, brinca com os amigos, sai de casa todo dia para a escola. Aprende um montão de coisas. Toma lanche, brinca com os amigos e ainda traz deveres para casa antes de brincar. Essa é uma boa definição de aluno? Vamos pensar. Sai de casa todo dia para a escola. Essa ideia é boa. Todo dia sai e vai para a escola. Ponto para ela. Aprende um montão de coisas. Outro ponto. Aluno é para isso mesmo, para aprender muito todo dia. Vamos ver agora. Toma lanche. Isso também é importante. A gente gasta energia. Precisa colocar energia no lugar. Tem escola que oferece o lanche e tem escola que oferece uma refeição. Pode ser almoço ou jantar. Até aqui, tudo correto. E o que mais tinha? Só para lembrar, ela está definindo aluno. Vamos ver. Brinca com os amigos. É verdade. Na escola nós encontramos nossos colegas e amigos. Nós conversamos, estudamos juntos e brincamos também. No recreio, antes da aula, depois da aula. E às vezes até na aula. Tem aula que é divertida. E agora temos essa frase para analisar. E ainda traz os deveres para fazer em casa antes de brincar. Vocês entenderam a ironia? Os recados? Quais recados? Beto, e você? Percebeu os recados? Ainda grandão. Ela não gosta muito de dever de casa e gosta de brincar, mas precisa fazer o dever antes. A Zuleide tem opiniões fortes, não é mesmo? O aluno já sai de casa todo dia, já fica na escola um tempão e ainda traz dever de casa e só pode brincar depois que faz o dever de casa? Entendi o seu recado, Zuleide. Mas você sabe que a vida é assim mesmo, não é? Dever é dever. E dever de casa é para fazer em casa. Professora, mas é só brincadeira. O exercício pediu para escrever engraçado. E a Zuleide fez isso. Aposto que ela é boa aluna. Igual a gente aqui. Eu também acho que é, meninos. E vejam o recado dela aqui no final.
O professor só existe porque existe aluno. O professor só existe porque existe aluno. Perfeito, Zuleide. É verdade mesmo. O importante é o aluno. Se não tiver aluno, nem precisa existir o professor. Mas, já que existe aluno, precisa existir o professor. E nós existimos para ajudar vocês a aprender. Não precisa de professor para ensinar a brincar, não é? Mas para aprender, vocês precisam da gente. Foi bem lembrado. Vamos ver então se tem mais definições interessantes? Eu vou pegar aqui outra definição da Zuleide. Será que ela vai falar sobre objetos? Pessoas da escola? O que você acha? Vamos ver. Professor. Logo a Zuleide. Vamos ler. Vamos ver o que ela fala sobre os professores. Professor só existe porque existe aluno. Se não existir aluno, não vai existir professor. Existem diferentes modelos de professor: alto, baixo, claro, escuro, bravo, bonzinho, sério, brincalhão. Professor tem memória de elefante. Ele nunca deixa de passar dever de casa. Vocês acharam alguma coisa engraçadinha aqui? Falando sério, tem alguma coisa engraçada na definição de professor? Tem diferentes modelos. É engraçado usar essa palavra. Parece que vai ter desfile de professor. Grande, pequeno, branco, preto, sério, bonzinho. Professor tem memória de elefante. Será que é um elogio ou ironia? Ironia! Essa Zuleide implicou com o dever de casa. Isso mesmo, Alfa. Professor tem memória de elefante. Ele nunca deixa de passar dever de casa. Professor tem memória de elefante. Parece até que ela vai me elogiar, mas nada. Pimba! Nunca deixa de passar dever de casa. Ai, mas será que o professor só se lembra disso? A Zuleide implicou com o dever de casa. Vamos ver essa frase que ela escreveu. Existem diferentes modelos de professor: alto, baixo, claro, escuro, bravo, bonzinho, sério, brincalhão. O que ela quer dizer com isso? Que tem professor de todo tipo. Mas é tudo igual, todo professor passa dever de casa. Exatamente, meninos. Ela sabe que professor tem que fazer o que se espera de um professor: dar aulas, ensinar bem e passar deveres de casa. E tem mais. Ela sabe que era para fazer brincadeiras. E eu aposto que isso aqui é uma brincadeira. O dever de casa dela está muito bem feito, não é? E você? Você também concorda comigo? Então vamos ver aqui mais um dever de casa que eu recebi. Esse aqui é da Estela. Vamos ver. Aula. Opa! Vamos ver o que a Estela vai dizer de interessante. Será que ela tem uma ideia diferente? Alguma coisa engraçada? Vamos ver. Aula é quando a gente está na escola, mas não está no recreio. A aula acontece entre a hora que você chega na escola e o recreio. E depois acontece de novo entre o recreio até a hora de ir para casa. Tem dia que parece que a aula não vai acabar mais. Mas tem dia que a aula é melhor do que o recreio. Só não pode contar. Vamos reler devagar, com atenção. Aqui tem muita coisa. Aula é quando a gente está na escola, mas não está no recreio. Vocês se lembram do que nós falamos sobre esse tipo de definição? Filtrada é quando a água passa pelo filtro. Aula é quando... Quando o que mesmo? Quando a gente está na escola, mas não está no recreio. Mas é engraçado, ela não fala nada da aula, só fala que é quando a gente não está no recreio. Mas está na escola. Tá na escola, não é recreio. Então é aula. Mas aula é isso? Vocês acham que essa é uma boa definição?
Claro que aqui ela está brincando. E era isso mesmo para fazer. Ela deu uma boa definição. É escola, não é recreio, então é aula. Vamos ver o que mais ela diz aqui. A aula acontece entre a hora que você chega na escola e o recreio. E depois acontece de novo entre o recreio até a hora de ir para casa. Essa frase é comprida. Mas tem alguma informação nova? É a mesma ideia, não é? Isso é uma forma de chamar atenção para o que ela quer. E para o que ela quer chamar atenção? O que vocês acham? Isso mesmo, para o recreio, para o contraste entre aula e recreio. Mas ao invés de falar na aula, ela fala no recreio. Mas o tempo todo ela está se referindo à aula. Achei muito interessante essa ideia da Estela. E tem mais. Tem dia que parece que a aula não vai acabar mais. Mas tem dia que a aula é melhor do que o recreio. Só não pode contar. Vocês repararam o que ela fez de novo? Primeiro ela fala que tem dia que tem aula muito comprida. Parece que não vai acabar mais. Mas no fundo, ela gosta da aula. Então ela diz, entre parênteses, mas tem dia que a aula é melhor do que o recreio. Só não pode contar. E por que ela diz que só não pode contar? Só não pode contar para quem? É para não ser careta, não contar que gosta para não parecer careta. Exatamente, Alfa. Ela fez tudo direitinho. Ela faz o dever muito bem. E por falar em dever, aqui tem mais uma definição. E é exatamente sobre isso. Dever de casa. Vamos ver se é interessante? Será que vai ser engraçado? Dever de casa é para o aluno não esquecer do que aprendeu na escola e para estudar para o dia seguinte. Se o aluno escrever para o dia seguinte, no caderno, ele vai ter que fazer o dobro de dever de casa. Esse está escrito de maneira bastante informal, não é mesmo? O que esse verbete está dizendo? Isso, é para o aluno não esquecer do que aprendeu na escola. Correto. É para o aluno se preparar para a aula do dia seguinte. E o que mais você me diz desta frase, Alfa? Vou ler. Se o aluno escrever para o dia seguinte no caderno, ele vai ter que fazer o dobro de dever de casa. A pessoa que escreveu sabe escrever de maneira correta, mas ela está brincando. Ela está dizendo, eu sei escrever direito. Exatamente, Alfa. Ela está dizendo isso mesmo. Eu escrevi pro no lugar de para, por causa da brincadeira. Mas eu sei escrever corretamente. Beto, o que você acha do que ela disse sobre o dever de casa? Você se lembra do que ela disse? Para não esquecer do que aprendeu na sala, para se preparar para a aula do outro dia. E o que mais nós aprendemos quando fazemos o dever de casa? E você? O que você acha? Isso mesmo, nós aprendemos a nos organizar, a planejar, a cumprir os deveres e a estudar sozinhos. Tudo isso poderia entrar nesse verbete. E o que será que a nossa amiga Estela vai pensar disso? Você se lembra da Estela, não é? Ela não é muito chegada no dever de casa, não é mesmo? Veja como ficou o nosso trabalho. Eu registrei aqui os verbetes escritos pelos nossos diferentes colegas. Qual foi o verbete mais interessante? Qual foi o mais criativo? E o mais engraçado? Dê uma olhada e me diga o seu voto. Eu achei mais interessante o da mochila, buraco negro. Parece até que estava falando para mim. Eu gostei mais da definição da aula. Aula é o que sobra.
Tem a chegada, saída, o recreio, lanche. Aula é o que acontece no resto do tempo. E você? Qual você escolheu? Resumo da aula. Nesta unidade, nós aprendemos muito sobre definições. Nós revimos nosso quadro sobre os tipos de definições e classificamos definições de acordo com esses diferentes tipos. Tivemos a oportunidade de reler as definições do Dicionário do Aurélio com a Turma da Mônica. Definições engraçadas, divertidas. E nós mesmos demos várias definições usando conceitos da nossa escola. O dicionário nos diz sobre o significado das palavras. Alguns dicionários nos dizem a origem das palavras, de onde elas vêm. E é por isso que nós começamos a ler o livro sobre a origem do nome dos planetas. Em outra oportunidade, a gente continua. Até a próxima!